A paz do Senhor para todos. Todos estão felizes? Vamos iniciar nosso culto. Convidamos nossos irmãos e irmãs que ainda não estão dentro da nave do tempo para que entrem. Vamos iniciar nosso culto. Vamos nos colocar em pé nesse instante e vamos nos colocar na presença de Deus. Falemos com Deus, disponibilizando a nossa vida para que Ele possa falar conosco, que o nosso coração esteja totalmente disponível para a ação do Espírito Santo. Que Deus, através da palavra, possa nos enriquecer nesta ainda manhã do seu santo dia. Falemos com o Senhor. Grande e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nos apresentamos diante de Ti nesse instante, no início deste culto. Já passamos por um momento maravilhoso da lição, estudamos, Senhor, a questão da expansão do Teu reino e o quanto nós somos importantes para a expansão desse reino. Queremos, ó Deus, receber poder, graça, virtude, e após a instrução e após a nossa mente ter recebido conhecimento, nós queremos agora que a nossa vontade seja trabalhada através de tudo que o Senhor vai ministrar nesse culto. Que os cânticos possam produzir em nós atitude de adoradores. Que o Senhor possa falar ao nosso coração através do pastor Rivaldo. Que ele seja poderosamente usado por Ti. Que tudo o que fizermos seja realmente para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra diz, em consonância com aquilo que estudamos nessa manhã, nós precisamos pedir isso. Nós falamos, houve até um saudosismo, né? Nas minhas palavras, nas palavras do pastor Rivaldo, sobre tempos anteriores. Mas o que nós podemos pedir agora é exatamente isso. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Vamos cantar. Antes de cantar, queria lembrar agora quem é o Deus que nós louvamos, quem é o Deus que nós vamos louvar agora. Vamos ver lá em 1 Crônicas 29. Aperta F12. Isso. Esse é o nosso Deus. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Passa mais uma. Riquezas e glória vem de Ti, Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder. Contigo, voltando, volta uma, Pejabe. Volta, mas volta o 12. O 12. Perto Pejabe. O verso 12. Isso. Riquezas e glória vem de Ti. Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Próxima. Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome.
Amém? É esse Deus que nós vamos louvar agora nesse momento. Amém? Cantar agora um louvor, que nós sempre enfatizamos que ainda que a figueira de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Mais uma. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aí fala, quero me alegrar. Será que você consegue se alegrar
não importa as circunstâncias? É isso que nós vamos cantar agora. Ontem à noite, vendo um documentário da Rede Record sobre a Índia, aliás, não foi da Índia, não, da Rede Record, foi da Globo mesmo, não foi? E eu vi o conhecidíssimo, né, famosíssimo Taj Mahal, né, e aquilo foi construído por amor a uma mulher, né, e as pessoas vão lá para declarar o seu amor, querem ver, aprender a amar suas esposas, os maridos vão lá, os casais vão lá, e aí a gente pergunta, e o amor da noiva por Cristo? Como é que está? A palavra de Deus diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E quando ele diz, tomarei o cálice da salvação, se tomar o cálice da salvação está muito ligado àquilo que nós estudamos na lição. Tomar o cálice da salvação não é só se sentir salvo, mas proporcionar salvação a outras pessoas. E nós podemos fazer isso de 4 maneiras: indo, orando, contribuindo
e evangelizando. Eu fico maravilhado, ainda que as pessoas utilizem mal o Facebook. Deus tem me dado muitas alegrias através do Facebook. Uma peruana, ela, não sei por que cargas d'água, ela migrou para o meu lado lá e se confessou depressiva. E eu passei uma palavra da parte de Deus para ela, e a gente está interagindo aí, e ela tem se sentido amada por Deus. Então é isso que nós podemos fazer, alcançar muitas pessoas. Nesse instante nós vamos ofertar, contribuir para a expansão do reino. Segura sua oferta, seu envelope. Grande e eterno Deus, a tua palavra diz, profetiza a respeito da expansão do teu reino, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E eu te louvo por isso. É isso que me anima, Senhor. É isso que nos anima, porque foi o Senhor que falou. Isso não depende de líderes vaidosos, isso não depende de ególatras, isso depende do Senhor totalmente. Se o Senhor falou que vai acontecer, que a glória do Senhor vai cobrir toda a terra como as águas cobrem o mar, isso será uma verdade, isso se cumprirá. E eu quero participar disso, Senhor. Todos nós que estamos aqui queremos participar disso, e podemos participar dessa expansão da tua glória, essa expansão do teu reino, através das nossas ofertas. Recebe a nossa oferta, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa as mãos daqueles que estarão ofertando, abençoa as mãos daqueles que não têm condição de ofertar. Abençoa, Senhor, os dizimistas da semana. Prospera o teu povo, em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Jesus Cristo. Amém. Tragam suas ofertas. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor.
O que acontece com aqueles que esperam no nosso Deus, que buscam e esperam no nosso Deus? Na Isaías 40 está dizendo o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você é um desses que espera no Senhor, que sobe com asas como águias? Será que você é como esse? Nós vamos cantar agora. Nós estamos aqui, esperamos nosso Senhor, e nós subimos como águia, amém?
Senhor, o que encontra nele? Lá no Salmo 46 está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando você espera no Senhor, o busca, você encontra isso nele: refúgio, fortaleza, socorro. Esse é o nosso Deus, e é a Ele que nós vamos bendizer agora.
Paz do Senhor a todos. Deixa o Anderson projetar aqui Nós vamos ler em Marcos 11, versículo 24. Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho, capítulo 11, versículo 24. Nos diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Podem sentar, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos meditar um pouco sobre a oração da fé. O que é oração? O que é a oração da fé? É o que nós queremos meditar. Tem como colocar esse púlpito aqui? Para cá? Para eu ler? Fica mais fácil, né? Consegue ver? Não sei se eu enxergo tudo. O problema é esse. Mas tá bom. Vamos então trabalhar esse tema, a oração da fé. Irmãos, hoje quando nós olhamos ao nosso derredor, para o mundo cristão, a gente vê que não falta oração. Não falta oração. A gente liga o rádio, tem gente orando. A gente vai na internet, tem gente orando. Oração não falta. Tem oração no norte, leste, oeste, norte, sul. Em todos os lugares tem oração. Mas uma coisa que nós temos percebido é que, apesar de ter muitas orações, poucas orações têm sido ouvidas. E pelo que nós estudamos nas Escrituras, temos meditado há algum tempo, lido, estudado, é que dá para perceber nas orações que nós temos ouvido, que as pessoas desaprenderam a orar. E algumas precisam aprender a orar. Já não se ora mais conforme as palavras e as promessas de Deus. As orações hoje parecem mais um mantra do que oração. Parece mais, como se eu posso dizer assim, uma fórmula para tentar dissuadir Deus de nos atender, ou atender alguma coisa, ou nos favorecer, do que qualquer outra coisa. Mas, biblicamente falando, o que é oração? O que é a oração da fé? Os irmãos e as irmãs ouvem falar muito desse termo, não ouve? Oração da fé. E nós usamos muito esse termo, oração da fé. Então, vamos começar hoje, a trabalhar, a estudar, a meditar um pouquinho sobre oração. Vamos lá, vamos para o próximo passo aí, Anderson. Muito bem. A Bíblia fala de vários tipos de oração. Pegue sua Bíblia aí naquele texto, por favor, de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 3. Olha quantos tipos de oração Paulo vai falar aí. E ele não fala tudo. Ele diz assim: admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas. A primeira que aparece. Depois ele diz orações. Depois ele fala intercessões e ações de graças. Por alguns homens, ou por todos os homens? Por todos os homens. Você percebeu uma coisa? Que todos esses tipos de oração que ele fala, ele coloca no plural. Ele não fala nenhuma no singular, ele coloca todas no plural. E ele diz assim: por todos os homens. E aí ele ilustra quais os homens? Pelos reis,
e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos ensina que se nós fizermos isso, nós vamos agradar a Deus. Ele diz assim: porque isto é bom e agradável. De que forma ele encerra? E agradável diante de Deus nosso Salvador. Então ele fala de súplica, orações, intercessões e ações de graças. E ele diz que eu devo suplicar, orar, interceder e dar ações de graças a Deus também por todos os homens, né? Por todos os homens que procuram fazer a vontade de Deus, e também por aqueles que não fazem. E aí ele diz assim: olha, cristãos, se vocês quiserem ter uma vida como cidadãos abençoados, viver em paz e ter uma pátria digna, vocês devem orar pelos reis e pelos que estão em eminência, ou seja, investidos de autoridade, para que vocês tenham uma vida sossegada, piedosa, que é devota, que ninguém interfira na devoção de vocês, e tenham uma vida honesta, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Vamos agora ver esses termos que Paulo usa. O que significa cada termo desse em relação à oração? Muito bem, súplica. O que significa suplicar? Porque muitas vezes a gente entende súplica, a gente pode entender de maneira branda e de maneira radical. Por exemplo, alguém vai ser assaltado, que nem ontem, minha cunhada foi assaltada, coitada. Foi assaltada, comprou um celular daquele de última geração e andando na rua assim, para todo mundo ver e ouvir. Aí os donos viram, né? Que a gente compra as coisas emprestadas, que a gente tem emprestado, a gente tem que pedir a Deus para o dono vir buscar, né? Aí tinha 2 donos numa moto, viram lá ela. Porque tem gente que quando fala no celular, só 2 pessoas ficam sabendo, Deus e o mundo, né? Então, aí vem, aí os caras pararam para o celular. Aí ela começou, moço, pastor, não vai cair. Aí começou a suplicar, né? A chorar. Então a gente vê a súplica ou de maneira radical ou de maneira branda. A gente entende suplicar alguém que está num desespero tremendo, chorando, talvez ajoelhado, de mãos erguidas e pedindo misericórdia. Mas o que Paulo fala de súplica? Ele usa o termo grego desses e aponta, né, a oração como solicitações ou petições por necessidades específicas. É um grito de socorro por uma necessidade. Suplicar é você, como se fosse pedir socorro a Deus por um problema específico. Vamos supor que você esteja com uma dor de cabeça muito forte, já tomou Melhoral, já tomou Doril, já tomou Anadol, já tomou paracetamol, já tomou tudo e não passou. E aí você entra no seu quarto, fecha a sua porta e ali você se ajoelha e você grita por socorro, pedindo a Deus misericórdia e que Ele intervenha na sua vida. Isso na Bíblia é chamado de súplica. Por isso que o salmista, usado por Deus, ele escreveu: clama a mim e eu te responderei, anunciar-te-eis coisas grandes que não sabem. Então, o clamor é uma espécie de súplica, e o clamor faz parte da vida de oração de todo e qualquer cristão. Tem momento que a gente ora baixinho, não é? Tão baixinho que às vezes nem a gente escuta, não é? Aquele momento assim, sereno, tranquilo com Deus. E há momento em que você abre a sua boca e fala com Deus. Então Paulo está dizendo: olha, vai ter momento na tua oração que você vai gritar, que você vai suplicar, que você vai implorar a Deus, e Deus vai estar ouvindo a oração. Tem momento em que você vai ter que gritar a Deus, pedindo a Deus misericórdia pelos reis, pelos que estão em eminência, para que você tenha uma vida sossegada, para que você tenha uma vida piedosa, para que você tenha uma vida honesta.
E no Brasil, o que não vai faltar daqui para frente é súplica dos crentes para Deus ter misericórdia de nós, porque a coisa está ficando realmente horrível. Mas o Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Aí a segunda oração que ele coloca lá é a própria palavra orações. A palavra grega que ele usa é essa palavrinha aí, ó, proseuchi, ou si. É um termo genérico que engloba todos os tipos de oração. Quando ele fala lá que nós devemos fazer orações, ele está dizendo assim, ó, todo tipo de oração que você conhecer, se você puder usar na sua vida de comunhão e devoção a Deus, fale, faça. Tem gente, eu conheço uma pessoa que ela tem um livro de oração, ela é da igreja anglicana, né, pastor Zé? Ela tem um livro de oração, né? E ela usa aquele tipo de oração para fazer. Será que isso é válido diante de Deus? Sim, sim, é válido. Desde que seja feito com fé, com sinceridade, com respeito. O que não pode é você fazer aquela reza, né? Pensando que Deus vai ser vencido pelo cansaço do muito você falar. Mas aí, Paulo está dizendo, olha, quanto mais oração, melhor. Quanto mais você se dedicar, melhor. Esses dias lá na igreja da minha esposa, a mocidade perguntou assim, pastor, nós queríamos fazer uma campanha, dê uma sugestão aí para a gente fazer uma campanha. Aí ele disse assim, nós estávamos pensando em fazer a campanha do jejum, ou seja, nos abster de televisão essa semana, é um tipo de jejum que inventaram aí, né? Aí eu falei, por que vocês não fazem a campanha da oração de Daniel, 3 vezes ao dia? Aí, faz a campanha de Daniel. Vocês oram 3 vezes ao dia? Ah, não, pastor. Aí eu oro mais ou menos. Outro, eu oro uma vez por dia. Outro, eu até começo a orar, mas aí eu durmo, que eu oro dormindo, deitado. Eu digo, então faz aí. Vocês não gostam de campanha? Olha a campanha boa aí. A oração de Daniel. Faz um compromisso. Orar de manhã, orar ao meio-dia e orar à noite. Pelo menos 3 vezes ao dia. Então Paulo diz assim, olha, que vocês têm um relacionamento com Deus através de muitas orações. Mas ele usa outro termo. Ele vai para a palavra agora, intercessões. Ele diz que eu posso suplicar na minha oração, que eu posso usar vários tipos de orações, mas ele também diz que na minha oração, eu não tenho só que buscar, eu não tenho só que pensar, venha a nós o vosso reino, nada. Mas também, na minha oração, eu tenho que me colocar à disposição do reino de Deus e do meu próximo. E aí entra a intercessão. O termo grego enteusis, né? Eu até perguntei ao rapaz lá perto de casa, que é da Batista, como é que se pronuncia isso. Eu e ele não conseguimos chegar a uma pronúncia legal, né? Ele sabe falar grego. Se você falar pernambuquês, imagina, né? Quem errou mais fui eu, né? Porque meu pernambuquês é pobre. Essa palavra indica que orar é entrar na presença de um rei. Olha o que é intercessão. Intercessão pode ser definida como entrar na presença de um rei para fazer um pedido ou ter um pedido. Então o que é um intercessor? O intercessor é alguém, vamos colocar assim, intercessor é um cristão que entra na presença do Rei Jesus para pedir não por ele, mas por alguém que ele sabe que precisa da intercessão dele. Então o crente na sua oração, ele não pode ser ególatra, ele não pode ser egoísta, ele não pode se ajoelhar diante de Deus e pedir só para si, ele também tem que se lembrar para o próximo. A ideia de alguém insignificante ser admitido a uma audiência real, ou seja, o intercessor, quando ele chega para fazer intercessão diante de Deus, ele nunca se gloria da sua fé, ou das suas obras, ou da sua pessoa. Ele sabe que ele não é nada, que o importante ali, o mais importante, é o rei, ou a pessoa que ele vai pedir. Não é ele que é o forte, é a quem ele está pedindo que é forte, para atender a sua oração em prol de alguém. Então por isso
que nós, nas nossas orações, não podemos deixar de interceder. Na nossa oração da fé, tem que ter oração por mim e também pelo próximo. E aí o apóstolo Paulo nos enriquece com essas palavras. Da palavra Eucaristia, no grego, o carisma, né? A última palavra revela que orar é agradecer a Deus por tudo que Ele faz. Veja mesmo, adorar, qual a diferença entre adorar, louvar, né? E ações de graças está dentro do louvar. Adorar, eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Eu adoro a Deus porque Ele é santo, justo, bom, onipotente, onisciente, onipresente, amoroso, glorioso, maravilhoso. Então, eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. E eu louvo a Deus por aquilo que Ele fez, faz e fará. Então, a ação de graças, ela está dentro do movimento do louvor, que é o reconhecimento por tudo aquilo que Deus faz. A oração nos coloca na sala do trono de Deus com gratidão e necessidades, convicto de que o Rei ordenará a nossa vitória. Irmão, só agradece quem tem fé. Quem não tem fé não agradece. Quem não tem fé murmura e lamenta. Mas quem anda pela fé, ele anda também com gratidão. Veja que lá em Marcos 11, 24, volte lá na sua Bíblia. Veja o que Jesus disse aí. Ele disse assim: e tudo que vocês pedirdes em oração, ele diz assim, ó, crede que recebeste. Ele não diz crede que vocês vão receber. É isso mesmo que está escrito aí? Ele diz crede que vocês receberam, e assim vos será feito. Então a pessoa, quando ela vai diante de Deus com ações de graças, ela está confessando com seus lábios essa convicção de que o que ela pediu, Deus o atendeu e Deus o abençoou. Volta lá no texto que você colocou aí, Anderson, o texto de Marcos. Ó, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, no plural, ele não diz receber apenas, e assim será convosco. Então a oração é a antecipação da bênção que Deus tem para nos dar. Então Paulo fala de ações de graças, de agradecer a Deus, de ter um coração agradecido, um coração voltado ao Senhor para a vitória que Ele nos dá. Então, na oração da fé, tem todos esses ingredientes. Tem súplica, tem orações, tem intercessões e tem ações de graças. Podemos aprender mais alguma coisa aí. A oração da fé. Tiago, que era irmão de Jesus, na certa ele aprendeu isso do Senhor. Ele fala, agora ele ilustra o que é a oração da fé. Ele diz assim: está alguém entre vós doente? Faça o quê? O que é que vocês acham aí? Ó, está alguém entre vós doente? Dê 7 cambalhotas. Não. 7 pulinhos. Também não. Também ele não diz para está alguém entre vós chorar, lamentar, se amaldiçoar, se maldizer. Não. Ele diz assim, ó, está alguém entre vós doente? Chame quem? Os presbíteros da igreja. Os presbíteros são os pastores da igreja. E orem sobre ele. Chame os presbíteros e mande o presbítero orar sobre eles, ou sobre o enfermo. E depois da oração, o que é que o presbítero deve fazer? Ungindo com o azeite em nome do Senhor. E ele diz assim: e a oração da fé, essa oração que é feita sobre o enfermo, seguida desta unção, e a oração da fé salvará o doente. Salvará ele da enfermidade, salvará ele da tribulação, salvará ele da dor, salvará ele de muitas coisas. E o Senhor o
levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Então, a oração da fé, ela trabalha tanto o físico como o espiritual. Uma coisa interessante. Por quê? Porque o Senhor cura o corpo e perdoa. E o que Tiago dá a entender aí? Que há muitas enfermidades na nossa vida que é causada por nossa desobediência ou por não obedecermos a palavra de Deus. Então, quando esta oração acontece, revestida de fé, de súplica, de intercessões, de ações de graça, o Senhor não só cura o corpo, como também perdoa os pecados da alma, do espírito, perdoa, levanta, cura e abençoa. Então, esse é um instrumento que o Senhor colocou nas nossas mãos. Quando nós estivermos doentes, o Senhor nos deu o direito de convocar, de chamar, de pedir aos pastores e presbíteros que venham até nós e nos unjam com óleo, que é um símbolo da presença e do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, para que nós sejamos curados e perdoados em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, Anderson. O que é fé, então? Ora, se a oração da fé, então eu tenho que entender o que é fé. E aí Hebreus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Ora, a fé é a certeza de que se eu não tenho roupa para vestir, eu vou orar e o Senhor vai prover a roupa para eu vestir. A fé é o firme fundamento de que se eu pedir uma porta de emprego, que o Senhor abra uma porta de emprego, porque eu estou desempregado e não tenho condição de ganhar meu pão de cada dia com honestidade, o Senhor vai abrir. E aí ele diz assim: e a fé ainda é a prova das coisas que não se vê. Então, quando alguém vem enfermo aqui na frente para receber uma oração e eu coloco as mãos sobre ele, pela fé eu o vejo sarado e curado, para a glória de Deus. É assim que a nossa fé deve ser usada. Ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador, ou o benfeitor, ou o abençoador de todos aqueles que o buscam. Mas se a gente não buscar, e aí? Por isso que é necessário orar. Por isso que é necessário buscar a presença de Deus pela oração da fé. Mas buscar na esperança de que aquilo que nós estamos pedindo, nós vamos alcançar. E que aquilo que nós não estamos vendo, nós veremos. E Deus será glorificado na nossa vida. Então, isto é fé, segundo a palavra de Deus. A oração da fé tem 3 ingredientes e 3 promessas. A parábola do amigo importuno nos diz: à meia-noite, um homem recorre à casa do inimigo para lhe pedir pães emprestado, pois acabara de receber uma visita e não tinha o que lhe oferecer. A parábola transcorre mostrando uma verdadeira luta para convencer aquele que já estava deitado a se levantar e a atendê-lo. E a interpretação da parábola indica 3 coisas distintas na oração. Primeiro, petição, determinação e persistência. A minha oração tem que ter petição, claro, eu tenho que saber o que estou pedindo a Deus. E outra coisa, a petição tem que ser específica, a petição tem que ser direta, tem que ser objetiva, ela tem que ter determinação. Veja que o homem da parábola diz a história que chegou uma pessoa na casa dele, ele não tinha pão, ele foi na casa do vizinho e ele gritou de fora: vizinho, por favor, abra a porta e me empreste os pães, pois chegou visita na minha casa e eu não tenho o que alimentar. Aí o cara que estava dentro da casa começou a dar desculpa: não, rapaz, não vou levantar, já é meia-noite. Meia-noite aqui é dia, né? Meia-noite para nós é normal, a gente está acordado mesmo. Mas no tempo bíblico, quando o galo cantava subindo para o puleiro, o povo ia dormir. O relógio era o galo e a galinha.
No interior eu cansei de ouvir essa expressão. Minha avó dizia assim: menino, recolhe as coisas, pois as galinhas já estão se recolhendo. Aí a gente sabia que o sol ia se pôr e a escuridão ia chegar, né? Então, determinação. Aquele homem foi lá, pediu. Aí o amigo deu desculpa. Ele, não, inventou muita desculpa. Mas ele estava determinado. Ele queria que o amigo desse os pães para alimentar. Para dormir, já estou deitado, mas sabe de uma coisa, na nossa linguagem, né? Sabe de uma coisa? Eu vou atender esse peão, rapaz, porque do jeito que ele está, determinado, esse cara não vai me deixar dormir não. Aí ele levantou, pegou os pães e deu para o amigo. Aí a gente entende muitas vezes, irmãos, porque às vezes a gente não recebe resposta das nossas orações. É porque em alguns momentos o Senhor nos coloca à prova. Em muitos momentos o Senhor prova para ver se aquilo que a gente realmente está pedindo é uma coisa que nós determinamos no nosso coração e se nós estamos realmente querendo pagar o preço de ser persistente para receber tal bênção. Eu li já vários livros sobre oração e tenho vários livros sobre oração em casa. E todos eles são unânimes em dizer que Deus tem 3 respostas para a oração: sim, espere um pouco e não. Não tem outra forma de Deus responder a oração. Então, nós devemos crer e determinar no nosso coração, com persistência, que aquilo que nós queremos agrada ao Senhor e está dentro das suas promessas. Prossegue. Petição. Jesus diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Existem vários tipos de oração, e uma delas é a de petição, que deve ser feita com fé. Ele diz: por isso vos digo, que todas as coisas que pedides orando, crede que receber, ou recebeste, e tem ela isso. Então ele fala: olha, sejam persistentes, façam as coisas com persistência, façam petições. Pedir e dá-se-vos-á, mas é pedir com perseverança, pedir com persistência, pedir com objetivo. O próximo, dentro dessa mesma oração, ele diz determinação. Ele diz: buscai, mas é buscar de qualquer jeito? É buscar sem fé, sem confiança? Não. Assim como um garimpeiro vai ao rio em busca de diamante, o crente que quer ser abençoado na oração deve fazê-la com determinação. As nossas orações devem ter determinação. Próximo. Ilustração. Olha a ilustração que o Senhor nos deu. Não existe oração com mais determinação do que a oração de Ana. Ela teve determinação, vocês acham? Você acha que Ana teve perseverança? Que Ana teve fé? Que ela realmente sabia o que queria? Ela foi lá orar ao Senhor. Todo o quadro ao redor dela era adverso. Ela não tinha saúde para ter filho. Para complicar mais ainda, ela tinha uma concorrente que não era uma vizinha, morava dentro da casa dela. Imagina, hein, irmão? Imagina. As irmãs sabem que mulher, quando quer uma coisa, como diz lá no Ceará, meu padrinho padecesse tudo junto, né? Mulher quando quer uma coisa. Agora imagina uma mulher implicando com outra. Imagina, hein? Uma mulher implicando com outra. Ana estava lá, a mulher. A outra passava com o menino no braço. Eu acho que até beliscava para o menino chorar, né? Para a Ana ter inveja. E Ana lá, passando humilhação diante da nação, era uma amaldiçoada, porque a mulher que não podia ter filhos naquela época era considerada amaldiçoada e desfavorecida de Deus. Então, diante da sociedade, o quadro dela era horrível. Dentro de casa,
tinha aquela irmã carrapato, né? Que pegou no couro dela, como o carrapato pega no boi, e atormentava a vida dela. Para aliviar, ela tinha o amor do marido, mas só isso não bastava. Ela precisava de um filho. E aí a Bíblia diz que ela foi até o templo para orar. E ela chegou lá com fé. Ela foi lá fazer súplicas, intercessões, orações e ações de graças. E a história diz qual foi o resultado de tudo isso. Ana orou a tal ponto e persistiu na oração, a tal ponto de ser confundida como uma ébria ou uma embriagada. O sacerdote entrou no templo, acho que ele não estava enxergando direito. Quando olhou para ela, pensou que ela estava embriagada, mas ela estava voltada para a sua oração, buscando ao Deus de Israel, ao Deus que poderia curar o seu ventre, abrir a sua amada e gerar um filho e dar a ela a bênção. E ela orou e o Senhor atendeu a sua oração. O que eu acho interessante é que quando Eli falou com ela, Eli agiu de acordo com Marcos 11, 24. Eli disse para ela: vai, porque tu já recebeste a bênção. Vai, porque Deus já ouviu tua oração. Vai, porque você terá um filho. E ela foi grandemente abençoada. Amém? Persistência ou perseverança? Jesus diz: batei e abri-se-vos-á. Alegrai-vos na esperança, diz Paulo. Sede paciente na tribulação. Perseverai em oração. Tem coisa, irmão, na oração que você só ganha se você batalhar. Tem oração que você só em pensar Deus, pá, te dá. Você fica até surpreso. Meu Deus, que é isso? Misericórdia, aleluia, glória a Deus. Rapaz, eu pensei numa bênção e veio. Quantas vezes já me aconteceu isso? E aconteceu com você. Mas tem coisa que você tem que orar, não tem? Você tem que abrir a boca, orar, pedir a Deus. E tem bênção que você tem que orar, mas orar com mais intensidade, com mais fervor. E tem bênção que você tem que perseverar em oração. Você tem que gastar horas, você tem que gastar dias. Eu acho que Deus, acho sim que Deus, por trás desse velho ditado está Deus. Tem um ditado popular que diz o seguinte, que nós só valorizamos as coisas quando pagamos alto por ela. Não é assim às vezes? Às vezes a gente ganha uma coisa, né? Alguém dá uma coisa pra gente assim, não custou nada, a gente não dá valor, a gente coloca em qualquer lugar, usa de qualquer jeito. Agora, meu irmão, se eu te der um celular hoje, você talvez haja dessa maneira. Agora compra aí o de última geração em 100 prestações na Casa Bahia. Vai lá, como você vê? Sempre você vai lá, paga tudo, cai no chão. Ai meu Deus, cai meu celular no chão. Misericórdia. O menino pegou, toma do menino, vai ganhar o celular. Não é assim? Aquele zelo exagerado. Aí alguém pergunta assim: que isso? Por que tanto zelo? Paguei muito caro nesse negócio. Menino, você não sabe quanto eu trabalhei para pagar isso. Então o ser humano tem essas coisas. Eu acho que Deus muitas vezes se utiliza disso para que a gente dê valor àquilo que a gente recebe dele. Algumas pessoas de gastar um tempo pedindo as bênçãos em oração desistem. Outros vão à luta, enfrentam noites de vigília, gastam tempo em oração em busca de tão almejada bênção e recebem. Por fim, a parábola encerra mostrando que, depois de muito insistir, o homem se levantou para atender àquele que o estava importunando. Então Jesus está nos ensinando aqui o seguinte: olha, tem coisa que Deus vai provar a tua paciência. Tem coisa que você pede a Deus que Ele vai provar a tua fé. Tem coisa que Deus vai provar se você realmente é persistente e determinado. Mas a boa notícia é o seguinte: no final Ele te ouvirá. E isso é o mais importante que Jesus coloca na parábola. Conclusão da parábola:
Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, sabemos ou não, irmão? Pai, me dê um ovo de Páscoa. Vem cá, menino, toma aqui uma cascavel. A gente faz isso? Não, né? Às vezes tem aquele filho, que prova a gente até o momento da vida. Não é? Aquele filho que a mãe fala assim, a mãe já está tão estressada, esgotada, acabada, menino, eu já te falei 1000 vezes. Minha mãe, ela falava assim, entendeu? E aí, mas mesmo essa mãe, como diz na minha terra, aperreada e estressada com você, né? Eu muitas vezes fazia muita raiva à minha mãe ficava irada, revoltada, às vezes me batia, puxava minha orelha. Acho que eu estou com pouco cabelo, quero puxar meu cabelo, de raiva, mas eu mereço estar careca, se é por causa disso eu mereço, né? Mas mesmo essa mãe estressada, quantas vezes eu chegava e falava assim, Mãinha, ô mãe, não quero falar com você não. Mãinha, me escuta. Eu não quero falar com você, mulher. Você me fez muita raiva hoje. Mãinha, tô com fome. Deixa eu chupar uma manga que está lá no cesto. Aí a mãe faz aquele discurso e no final ela diz assim, você não merece, mas vai lá. Irmão, não tem. Quem é mãe já sabe, quem não é vai passar pela cartilha. Não tem jeito. Eu estou passando pela cartilha de pai, eu não sei em que lição eu estou, mas eu estou lá. Eu acho que é na lição pé de cabelo. Que eu tenho uma filha adolescente que aquela menina veio, Jesus levou os meus pecados e deixou o justo para pagar com ela. Eu falo para minha esposa, brincando. Porque a menina as perguntas da menina, meu Deus do céu. Eu não me discuto teologia com ela, porque eu fico nervoso. Aí, Jesus diz assim, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, aí ele faz essa comparação maravilhosa. Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, a todos aqueles que o pedirem. Ora, depois de Jesus, ou se eu posso falar assim, Jesus e o Espírito Santo são as duas maiores dádivas que Deus pode dar a um ser humano. E Jesus está dizendo, olha, mesmo vocês sendo maus, perversos, pecadores, errados, errôneos, mesmo vocês pecando por pensamento, palavras e obras, Deus é tão bom que Ele dá o Espírito Santo a vocês, para habitar com vocês, ficar com vocês, abençoar vocês, orientar vocês, consolar vocês e ser uma bênção na vida de vocês. Então, a moral da oração da fé é o seguinte: quando eu oro a oração da fé, quando eu suplico, quando eu faço as orações, quando eu intercedo, quando eu dou ações de graças, quando eu peço, quando eu busco, quando eu bato com determinação, com fé, com perseverança, pode ficar certo, irmão e irmã, que se cumprirá Tiago capítulo 1, quando Jesus diz assim, Tiago diz assim, que toda boa dádiva e todo dom perfeito virá do Pai das luzes. Ou seja, Deus sempre nos dará o melhor para glorificar o seu nome. Amém? Vamos ficar em pé? Espero que você tenha aprendido algo a mais e tenha acrescentado a sua fé e que o Senhor nos abençoe. Nas próximas pregações vamos continuar falando sobre oração. Amém? Espero que vocês orem por mim, para Deus me ajudar a praticar a oração e falar sobre a oração. Tá bom? Então nós vamos orar agora com o pastor Zé, que está com a palavra, para fazer as considerações finais. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se nós falamos de oração, nós temos que orar. Nós falamos isso sábado passado,
E nós só habitará no lugar santo, pastor. Essa palavra só veio complementar aquilo que nós ouvimos no sábado passado através da missionária Zélia. Só habitará naquele lugar santo aquele que faz parte da geração dos filhos de Jacó, que fazem como Jacó. Esta é a geração. Então, e está apontando ali para aquilo que Jacó fazia. O que fez, se agarrou. Hoje a gente está assim, né, acostumado com o tal do delivery, né? Assim, encomenda e se começa a demorar, quase assim, pelo menos umas 2 vezes por mês. Daí eu ia ver a mulher no sábado à noite, a gente encomenda alguma coisa, aí se começa a demorar, você liga, fala, o que está acontecendo? Essa pizza, ou esses negócios aí, essas espirras não chegam, por quê? Né? E a gente faz isso, projeta isso com Deus. É a mesma coisa que a gente faz com Deus. Agora a gente insistir, se agarrar com o anjo, né, que era o próprio Senhor ali. Esta é a geração. Isso é uma questão de salvação. O que nós falamos aqui não é uma questão meramente de ser abençoado, não. É uma questão de salvação. Quem habitará no lugar santo? E aí o perfil é dado ali no Salmo 24, que diz que tem que ser como Jacó, que se agarrou como anjo. Eu não soltarei enquanto não me abençoares. Aonde está aquele pessoal que eu ajoelhava e dizia, eu vou ficar aqui até ser batizado no Espírito Santo? Alguns exageravam a vigília toda. Acabou esse povo, né? Ele falou, eu vou me agarrar nessa promessa aqui, e essa vai ser o meu sentido de vida. Isso vai ser o meu sentido de vida, essa busca. Onde está esse povo? O povo que orava, mãe que orava pela recuperação do filho, mulher que orava pela recuperação do marido, 26 anos, minha irmã orando, 26 anos, e ela vai ver depois o seu marido se tornando um diácono, posteriormente um pastor. Está aí o pastor Júlio. O pastor Júlio passou numa situação complicadíssima, 26 anos orando. Cadê esse povo que ora? Esse povo que se ajoelha e nem aquela pauta da oração, que é ensinada por Jesus Cristo, que é uma oração tranquila, né? Não é aquela oração antiga daqueles irmãos que oravam 2 horas. Ele fala assim, portanto, ao orareis assim. E aí ele ensina adoração, louvor, confissão, petição, intercessão. Isso é uma oração que dá para você se levantar e sentir, falei com Deus. Hoje, pessoal, vem a nós só, me manda, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Aquilo que nós falamos algum dia atrás, a gente não busca a face do Senhor, busca as mãos de Deus, só que é bênção. Vamos exercitar isso agora? Vamos falar? É possível que o Espírito de Deus tenha feito o pastor falar sobre isso para hoje dar uma bênção, porque está faltando um pouco mais de busca, de persistência na sua vida, para Deus lhe dar uma bênção. A gente vê aí o que aconteceu com a Rafa, né? Depois, quase praticamente no 44 minutos e 59 segundos do segundo tempo,
a bênção foi dada para ela. Ainda existe esse recurso, queridos. Vamos aproveitar, vamos ajoelhar? Grande e eterno Deus, ouvimos a Tua palavra e ela nos leva a restaurarmos, Senhor, aquele costume santo que tínhamos de orar, de buscar a Tua presença, de buscar a Tua face, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, aquele que nos ensina a orar, Ele promova em nós esse desejo, retire de nós o cansaço ao ajoelharmos. Nós nos submetemos ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, nos submetemos à intercessão do Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ensina-nos, ó Espírito Santo, a orar. Ó Deus, aqui está o Teu povo, restaura, aviva a Tua obra, Senhor. No meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Restaura, ó Espírito de Deus. Se nós estamos, e temos que ter a honestidade de dizer que nós somos praticamente um vale de ossos secos, que o Senhor, ó Espírito, possa soprar sobre nós, vem dos quatro cantos e sopra sobre nós, dá-nos aquela vontade de sentir prazer em orar, em buscar a Tua presença, que o orar não seja um peso, mas que o orar seja realmente visto e experimentado, seja vivenciado como um privilégio, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Restaura em nós, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, nós estamos orando porque o Senhor nos ensinou a orar assim, Senhor. E nós queremos sensibilizar o trono da Tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, responde-nos, Senhor. Não queremos que as nossas orações sejam meros monólogos, mas que sejam, sim, diálogos contíguos, diálogos com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, que nós possamos falar contigo e o Senhor falar conosco. Em nome de Jesus, restaura isso no meio do Teu povo, no meio da Tua herança, Senhor. Que essa palavra possa, sim, realmente ficar como um brado de alerta na nossa mente, dos dias difíceis pelos quais passamos e pelos dias piores que ainda passaremos, talvez nessa pátria brasileira, Senhor. Que nós saibamos orar pelos reis, pelos governantes, Senhor. Muitas vezes nós reclamamos, nós criticamos destrutivamente, mas não poderíamos, nem deveríamos fazer isso antes de orarmos. Senhor, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Senhor, nós queremos Te agradar. Trabalha na nossa vida, Senhor, para que encontremos palavras para interceder. Às vezes nos ajoelhamos e as palavras somem,
Ó Deus, algo errado está acontecendo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Portanto, Senhor, que nós tenhamos palavras, que o Teu Espírito nos ministre, que o Espírito Santo nos ensine a orarmos de uma maneira abrangente, de uma maneira plena, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bom, hoje, queridos e queridas, nós teremos aqui às 19 horas a ordenação diaconal, de 4 pessoas. Você é o nosso convidado, você mais do que nosso convidado, você é nosso convocado. Nós convocamos vocês para estarem aqui e, se puderem, trazer uma das coisas que estão sumindo nessa nova geração. E amanhã a gente vai falar um pouquinho aqui. O presbítero Marcos, ele não está podendo comparecer. Talvez à noite ele compareça, mas amanhã à noite ele não pode vir. Nós estamos orando por ele. Você deve orar por ele, pedindo que o Senhor dê uma cura para ele. Então ele não poderá estar aqui. Nós estaremos falando sobre esta geração, as atitudes dessa geração que está perdendo muita coisa, perdeu muitos valores. E um dos valores foram mencionados nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo, aqui. Nós não estamos orando como orávamos. Nesta manhã eu vi, todo sábado de manhã eu coloco alguma coisa para ouvir, e coloquei VPC, Vencedores por Cristo. E aí eu fui levado no túnel do tempo, aqueles tempos. O que acontecia? Era gostoso ouvir a palavra e a gente orar, buscar a presença de Deus. Hoje isso se transformou numa coisa pesada para as pessoas, infelizmente. Que o Senhor resgate isso na nossa vida. Então, uma das coisas também que está sendo resgatado aqui, espero que hoje nós possamos falar sobre isso, um pouquinho só, sobre servir. As pessoas as pessoas dessa geração querem ser servidas e não querem servir. Isso é um lamentável lapso na memória daqueles que conhecem a palavra de Deus, que se esquecem que nós viemos. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. E se ele veio assim, ele veio para nos dar exemplo. Hoje à noite, então, estaremos transformando uma situação de fato, aliás, de direito, melhor dizendo, uma situação de fato, melhor dizendo, em uma situação de direito. Aqueles que já servem, como diz a palavra, aqueles que servirem bem, alcançarão para si uma melhor posição. Que Deus nos abençoe, todos estão convocados. Vamos nos colocar em pé, pastor, por favor. Nos despeça com a bênção apostólica. Sim. O bispado está sobre os seus ombros hoje. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Por favor, vou fazer um pedido. Posso fazer? Posso. Você gostaria de orar por essa pessoa que está do seu lado essa semana? De hoje até sábado. Pergunta a ela se ela precisa da tua oração. Pergunta a ele. Nem vou perguntar para o pastor Zé, porque eu sei que ele precisa e precisa dele. Vamos exercitar isso que a gente ouviu, amém? Vamos assumir esse compromisso? Então está feito o pacto. Eu vou orar pelo pastor Zé essa semana e ele vai orar por mim. Tá bom? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande e infinito amor de Deus nosso Pai, que as comunhões consoladoras do Espírito Santo
permaneça com todos vocês e todo o povo de Deus na terra. Amém. Aqueles que quiserem lição, por favor, procura o Anderson ali. Já pode anotar duas desse livro aí. Tá.